Ordem dos Advogados do Brasil aprova parecer que considera inconstitucional o projeto de lei do aborto. Presidente Lula faz reunião para conferir contas públicas e fica impressionado com os mais de 500 bilhões de reais que o governo paga de subsídios. Pesquisa da Serasa apontou que metade dos brasileiros compromete 10% da renda com pagamento de contas básicas. Centro de Meteorologia alerta para risco de mais chuvas, como as que voltaram a causar inundações no Rio Grande do Sul neste fim de semana. Primeiro-ministro de Israel discorda de decisão tomada por militares e dissolve o gabinete de guerra. União Europeia aprova a regulamentação histórica para que todos os países adotem medidas que preservem o meio ambiente. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, diz que para ela jogador Dudu está vendido para o Cruzeiro, mas ele quer desistir do negócio. E hoje foi dia de testes no Rio Sena para a cerimônia da Olimpíada de Paris, marcada para o dia 26 de julho. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que, para ele, não existe possibilidade de o projeto de lei que equipara o aborto a um homicídio ser votado. O assunto ganhou maior repercussão. O Palácio do Planalto vem trabalhando para evitar que o mérito seja votado pelos deputados. Agora, inclusive, houve um recuo do presidente lá da casa, Arthur Lira, e também da bancada evangélica, que já admitem a possibilidade desse texto não ir adiante por conta da repercussão negativa, ou pelo menos até que os ânimos possam se acalmar. O novo componente hoje foi um parecer elaborado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o Conselho Federal da OAB, que aponta, então, que esse texto ele é ilegal e também inconstitucional. Inclusive, esse parecer deve ser levado em consideração pelo presidente lá da casa, Arthur Lira. Quem também se manifestou hoje novamente contrário a esse PL do aborto foi o ministro das Relações Institucionais aqui da Presidência da República, Alexandre Padilha, que já havia então criticado esse texto. Segundo ele, não há clima para que esse texto possa seguir adiante a tramitação lá no Congresso Nacional. Acredito que não tenha clima e ambiente. E nem compromisso, não. Nunca teve compromisso, inclusive dos líderes, do conjunto dos líderes, não só do governo, mas dos líderes, vários líderes, de votar o mérito. E acredito que não tem ambiente para se continuar o debate de um projeto, como eu falei para vocês, um projeto que estabelece uma pena para o estuprador menor do que para a menina ou mulher estuprada. No fim de semana, o presidente Lula, a gente lembra, se manifestou, contrário, então, ali, segundo ele, pessoalmente, ao aborto, mas disse também que não é a favor ali da tramitação desse texto. Quem também se manifestou foi o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que, segundo ele, então, se chegasse esse texto a ser aprovado na Câmara dos Deputados e depois seguisse lá para o Senado Federal, dificilmente, então, seguiria diretamente para o plenário, como ocorre nesse caso, então, na Câmara dos Deputados, depois da aprovação do regime de urgência, e, segundo ele, então, passaria primeiro pelas comissões para que ocorresse um debate exaustivo. Janeiro registrou um aumento de 173% nos casos de maus tratos contra crianças de até 11 anos de idade nos últimos 3 anos. Esses são os dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio. Entre 2020 e 2023, a cidade do Rio de Janeiro viu o total de casos de crime contra crianças nessa faixa etária subirem de 118 para mais de 300 casos. Segundo o Instituto de Segurança Pública, quase metade dos atos registrados foram praticados por parentes próximos das vítimas, como pais, mães, padrastos ou madrastas. Somente no ano passado foram mais de 150 casos com esses parentes como autores das agressões. As estatísticas também apontaram que 55% dessas crianças eram do sexo masculino. Entre as vítimas, a maioria tinha 4 e 8 anos de idade.
No estado do Rio de Janeiro, a situação também é preocupante. Os dados revelaram que em todo o estado houve um crescimento de 73% no mesmo período. O total de registros desse tipo de crime no estado saltou de 426 em 2020 para 741 em 2023. Os meninos também são a maioria dos agredidos em todo o estado do Rio de Janeiro, com quase 80 casos e apenas 4 anos de idade. Lembrando que qualquer cidadão pode denunciar ao presenciar crimes deste tipo, ligando de forma anônima pelo Disque 100, que é o telefone do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que encaminha o caso para o Conselho Tutelar mais próximo de sua cidade. A chuva voltou a provocar danos no Rio Grande do Sul. 19 municípios foram afetados por alagamentos, inundações e deslizamentos de terra, deixando 400 pessoas desalojadas e uma ferida. Cerca de 15 mil famílias também foram prejudicadas. Os demais municípios afetados registraram chuvas intensas, alagamentos e inundações pontuais e destelhamentos. De acordo com a Defesa Civil, as regiões da Serra e Litoral Norte registraram pequenos movimentos de massa sem maiores danos. Em São Luís Gonzaga, aconteceu uma microexplosão, fenômeno caracterizado por chuva volumosa em curto espaço de tempo, geralmente acompanhada de rajadas de vento intensas. A Climatempo explica que nuvens do tipo cumulonimbus podem provocar chuvas torrenciais, granizo, descargas elétricas e ventos intensos. Esses fenômenos podem ser tornados ou downbursts, que são micros ou macroexplosões. Além dos danos a imóveis residenciais e empresas, houve estragos em 4 escolas, 2 postos de saúde, na sede da Secretaria da Saúde e em um museu. Uma pessoa se feriu enquanto tentava colocar uma lona para proteger a casa. Famílias que residem em São Sebastião do Caí, na região metropolitana de Porto Alegre, começaram a sair de casa depois que o nível do rio Caí, que contorna a cidade, ultrapassou a cota de inundação. Subiu 42 centímetros em 1 hora. De acordo com a prefeitura do município, a cota de inundação é de 10,5 metros. Na manhã dessa segunda-feira estava em 13 metros e 80 centímetros, ou seja, 3 metros e 30 centímetros acima do nível normal, o que fez com que o rio transbordasse e a água avançasse sobre a cidade. Durante o temporal, Farroupilha, na Serra, registrou uma cascata como o volume de água do Parque Salto Ventoso no domingo. O aumento de água após a chuva fez com que a queda ficasse semelhante a uma cachoeira. A cascata tem 56 metros de altura e está sobre uma gruta de 200 metros de comprimento. Com as fortes chuvas, houve aumento da vazão do Arroio Pinhal, que banha o ponto turístico. O fluxo de água adquiriu coloração de barro. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 5 avisos de alertas de previsão de chuvas intensas e tempestades previstas para a região sul nesta segunda-feira. São 2 alertas amarelos de perigo potencial para chuvas que podem chegar a 30 milímetros por hora, além de ventos intensos, com velocidade de até 60 quilômetros por hora. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta a população para que não se abrigue embaixo de árvores, nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Esta é a última semana de outono. Na próxima sexta-feira vai começar o inverno. Mas até lá, o brasileiro enfrentará temperaturas altas para esta época do ano. É que estamos passando pelo que é chamado de veranico. O início do inverno deve trazer alívio para as temperaturas que têm se mantido acima da média no Brasil. Entretanto, segundo o Climatempo, a massa de ar seco instalada sobre o país deve se estender até os últimos dias do outono. O fenômeno chamado veranico, períodos de mais de 4 dias quentes no inverno ou no outono, ocorre no país. Ao longo desses dias, a temperatura fica acima da média e o tempo se mantém seco com poucas ocasiões de chuvas. Segundo o meteorologista, a previsão é que por volta do dia 23, no primeiro fim de semana do inverno, as temperaturas fiquem mais baixas. Mas para quem gosta de frio, esse não deve ser o padrão para a estação.
Não são esperados extremos de frio ou calor, mas sim um equilíbrio entre os dois. A tendência é que haja mais dias com temperaturas mais elevadas que o normal. O destaque fica para o final da estação, entre agosto e a primeira quinzena de setembro, período que pode registrar, inclusive, novas ondas de calor. A umidade também deve permanecer baixa, ainda por conta da influência da massa de ar seco e quente, ficando em torno de 25% em alguns pontos. Com o fim do fenômeno que aquece as águas do Pacífico, o El Niño, há a expectativa da instalação do La Nina neste segundo semestre do ano. Esse fenômeno ocorre quando há o resfriamento da faixa equatorial central do oceano e acontece a cada 3 ou 5 anos. Os efeitos clássicos do La Niña no Brasil são o aumento de chuvas no norte e no nordeste, tempo seco no centro-sul com chuvas irregulares e tendência de tempo mais seco no sul. As massas de ar frio só começarão a aumentar e se tornar perceptíveis a partir de julho e agosto, com mais dias de temperaturas baixas. Um incêndio florestal na Califórnia obrigou a evacuação de mais de 1.000 pessoas em um parque estadual. A queimada começou sábado, perto de Los Angeles, e atingiu mais de 12.000 acres no domingo. Segundo o Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia, de todo o incêndio, apenas 2% foram controlados. Centenas de bombeiros e meia dúzia de helicópteros continuam a combater as chamas, mas a propagação do fogo está rápida. O Serviço Meteorológico também alertou sobre as condições perigosas de ventos fortes. A causa do incêndio ainda está sob investigação. E veja a seguir. Presidente Lula faz reunião para conferir contas públicas e fica impressionado com os mais de 500 bilhões de reais que o governo paga de subsídios. E pesquisa da Serasa apontou que metade dos brasileiros compromete 10% da renda com o pagamento de contas básicas. O presidente Lula reuniu hoje a equipe econômica para a primeira conversa sobre o que fazer com as contas públicas. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que não vai ter jeito, será preciso fazer alguns cortes. Simone Tebet, ministra do Planejamento, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram os responsáveis por apresentar ao presidente da República dados sobre os gastos do governo federal em 2023. Eles também já adiantaram a Lula como está ficando a elaboração do orçamento de 2025. O chefe do executivo também aproveitou a reunião para dar à equipe econômica um prazo para que apresentem alternativas ao aumento dos subsídios. O que chamou a atenção do presidente, na fala em próprio ministro Haddad, foi a questão do aumento do déficit que está previsto, que também consta no relatório. E são duas grandes... Da renúncia. São duas grandes preocupações, né? Óbvio, o crescimento da Previdência, dos gastos da Previdência e o crescimento dos gastos tributários da renúncia. Então, esses números foram apresentados para o presidente. Ele ficou extremamente impressionado, mal impressionado, com o aumento dos subsídios, que está batendo quase 6% do PIB do Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o presidente Lula também ficou surpreso com o recuo da carga tributária do país em 2023. Segundo ele, a carga tributária teve uma queda de 0,64 ponto percentual do PIB em relação ao valor registrado em 2022, que foi de 33,07%. Ficou até surpreso com a notícia de que a carga tributária no Brasil ano passado caiu, porque as pessoas, quando às vezes reclamam, grupos de interesse que reclamam e não veem a conformação do todo, né, da evolução da carga tributária, nós apresentamos várias séries históricas também para ele, desde o governo Fernando Henrique até hoje. A palavra de ordem dentro da equipe econômica é focar na revisão de despesas. Para isso, o governo vai revisar o banco de dados de benefícios previdenciários e assistenciais, o que pode aumentar o espaço no orçamento para outras despesas. A lógica é excluir pessoas que não têm direito aos benefícios. Ao mesmo tempo, o governo também trabalha em uma força-tarefa neste ano para excluir do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pessoas que estejam recebendo indevidamente os benefícios. A estimativa que consta no orçamento deste ano é de uma economia de 9 bilhões de reais com esse processo. O mercado financeiro começou a semana atento às notícias sobre as contas públicas e também na expectativa de que, depois de amanhã,
o Banco Central não deverá baixar a taxa básica de juros por causa das altas na inflação. Com isso, o dólar subiu 0,73% e fechou o dia cotado em R$ 5,42 na venda, o maior valor do ano. E a Bolsa de Valores fechou com baixa de 0,44% aos 119.138 pontos. Cada vez que o valor do dólar sobe, desvaloriza o real e o poder de compra do brasileiro. E é por isso que metade das pessoas compromete até 10% da renda com as contas básicas. O dado faz parte de um estudo divulgado pela Serasa. Os pagamentos das contas básicas, como água, luz e gás, comprometem 10% da renda mensal de metade dos brasileiros. Para 11% da população, os débitos alcançam 40% do orçamento. Os dados divulgados pela Serasa revelaram ainda que em 63% das famílias, as contas são pagas por um único membro. Já a divisão das despesas essenciais acontece em 37% dos lares brasileiros. O pagamento das despesas com gás são os menos atrasados. Mas a conta de energia elétrica está há mais de 2 meses sem pagamento em 12% dos lares e a de água em 9%. No caso do gás natural encanado, o atraso é de apenas 1%. E na Argentina, o que está ajudando muita gente a pagar as contas atrasadas é a venda de joias. Tiram das gavetas ou dos cofres e resolvem a questão com os credores. A situação no país vizinho não é das melhores. Até o fim do primeiro trimestre deste ano, a pobreza atingia 55% da população. Para cobrir despesas de aluguel e vários pagamentos atrasados, argentinos estão vendendo joias de família, sendo este o último recurso para enfrentar a crise. Há pessoas que estão trocando relógios que os avós tinham oferecido aos pais como presentes de formatura por dinheiro. Há aqueles que estão trocando alianças de casamento para pagar as contas vencidas. De acordo com parte dos argentinos, o afeto é posto de lado quando se está coberto de dívidas. Além disso, à medida que o ajuste econômico esvazia os bolsos, eles começam a liquidar os dólares no colchão, como se referem popularmente às poupanças em moeda estrangeira que acumulam em casa. Este é um clássico no país acostumado a viver uma inflação elevada. De acordo com dados, a pobreza atingia 55% da população até o fim do primeiro trimestre deste ano. Após assumir a presidência em dezembro passado, Milei promoveu uma série de ajustes que levaram a um choque na economia. As tarifas de água, gás, luz, transporte público e serviços essenciais deixaram de ser subsidiadas pelo governo, o que promoveu um aumento expressivo nos preços. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, milhares de demissões ocorreram, assim como os salários e aposentadorias tiveram uma queda. A consequência é uma intensificação da crise econômica que assola o país e já colocou 41,7% dos 46,7 milhões dos argentinos abaixo da linha da pobreza. E o programa oferecido pelo governo federal Desenrola Pequenos Negócios cresceu 30% na última semana. A ideia do projeto era dar a chance para microempreendedores renegociarem suas dívidas. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, Febraban, até o dia 12 deste mês, 1,3 bilhão de dívidas foram renegociadas. Muitas empresas, aos poucos, poderão se ajustar financeiramente sem sofrerem danos severos. O celular seguro acaba de completar 6 meses de existência e, nesse período, a ferramenta já bloqueou mais de 50 mil aparelhos por furto ou roubo. Até agora, mais de 2 milhões de pessoas se cadastraram na ferramenta do governo federal, criada para inibir crimes de roubo e furto de smartphones no Brasil. Com o celular seguro, as vítimas conseguem bloquear os aparelhos e também as contas bancárias após uma ocorrência. Desde o lançamento do sistema, foram registrados 56 mil bloqueios, mas não todos relacionados a crimes. Quase 44 mil foram bloqueados por roubo e furto, mas o restante foi por perda do aparelho.
Só que o governo federal informou que os pedidos de bloqueio vêm caindo nos últimos meses, o que sugere que a ferramenta pode estar alcançando os resultados esperados. Para facilitar o cadastro de usuários, o Ministério da Justiça fez uma atualização no sistema no último mês de abril. De lá para cá, basta informar o número do telefone com DDD, a operadora e a marca do aparelho para registrá-lo ao programa, depois de baixar o aplicativo no celular, é claro, e acessá-lo por meio do CPF e a senha da conta gov.br. Outra atualização que a ferramenta sofreu foi sobre os dados que devem ser bloqueados com o acionamento do celular seguro. Agora é o dono do aparelho que escolhe bloquear tudo ou só os aplicativos do banco, por exemplo. Antes era tudo bloqueado automaticamente. E só para deixar claro, em caso de roubo ou perda do celular, para quem está cadastrado na ferramenta, o acesso ao celular seguro para informar a ocorrência deve ser feito por meio de outro aparelho ou então por um computador. O Mato Grosso do Sul é um dos estados brasileiros onde é mais vantajoso abastecer com etanol do que com gasolina. Mas quem busca economizar tem que pesquisar bastante, já que a diferença de preço entre um posto e outro pode chegar a quase 25%. Você costuma pesquisar bastante antes de abastecer o seu veículo? Não, mas eu infelizmente não faço. É a correria, né? Tem uma diferencinha. Centavo, mas... A conta para saber qual combustível escolher é simples e vale para a maioria dos veículos. Você divide o valor do litro do etanol pelo preço da gasolina. Se o resultado for menor ou igual a 0,7, está valendo a pena o álcool. Em Dourados, por exemplo, onde o preço médio do etanol é de R$ 3,82 e o da gasolina é de R$ 5,85, o melhor custo-benefício está no biocombustível. Há algum tempo já a diferença entre o etanol e a gasolina é maior que 70%, né? Então está ficando, se consegue uma economia significativa por conta dessa diferença de preço. O etanol você consegue comprar com valor que dá quase R$1 de diferença e isso é compensador. Na maioria, a média que se faz, que a ANP fez, que o fabricante faz, que o consumo da gasolina e o consumo do etanol, com a diferença que dá em média de 30%, né? Então, é quase geral. Tem carro que, às vezes, como você bem disse mesmo, pode dar uma diferençazinha. Uma pesquisa da ANP, Agência Nacional do Petróleo, mostra que Mato Grosso do Sul está em 6º lugar no ranking entre os 9 estados brasileiros em que é mais vantajoso abastecer com etanol do que com gasolina. E isso vale para Dourados. Mas quem quer economizar ainda mais na hora de encher o tanque precisa ficar atento ao preço praticado por cada estabelecimento, porque pode variar bastante. Uma pesquisa do PROCON, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor, mostra que a escolha do posto de combustível pode fazer diferença no bolso. Para se ter uma ideia, o menor preço encontrado pela gasolina em Dourados é de R$ 5,49. Já o maior é de R$ 6,02, uma diferença de 9,65%. No caso do etanol, essa diferença é ainda maior. O menor preço foi achado por R$ 3,29 e o maior por R$ 4,09. Ou seja, dependendo do posto, o biocombustível pode ficar até 24,3% mais barato. Na verdade, hoje está aplicando aquilo, o livre mercado, né? Então, hoje a pessoa consegue comprar com produto menor, o custo do estabelecimento dela é menor e ela consegue passar um preço menor para o consumidor, o que a gente não via há décadas atrás. Então, hoje está salutar esta concorrência do combustível em Dourados. De acordo com Rosemar, o consumidor deve ficar atento também à quantidade de álcool da gasolina, que pode interferir no preço e na qualidade do produto. O teor tem que ser observado à risca. E isso sempre aí, o Inmetro, ou de vez em quando a ANP faz esse teste, até o próprio consumidor pode pedir. Então, a quantidade tem que ser aquela exigida pela ANP, não pode ser a mais, porque vai afetar, assim, o carro não é fabricado
para suportar mais álcool do que o necessário na gasolina. E veja a seguir, primeiro-ministro de Israel discorda de decisão tomada por militares e dissolve o gabinete de guerra. E a União Europeia aprova a regulamentação histórica para todos os países adotarem medidas que preservem o meio ambiente. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Reuters revelou um número que merece atenção. Atualmente, quase metade dos brasileiros evita ler jornais ou revistas ou acompanhar noticiários através dos rádios e emissoras de TV. A pesquisa ouviu quase 95 mil pessoas em mais de 46 países e concluiu que cerca de 4 em cada 10 pessoas no mundo evitam os noticiários, às vezes ou sempre. Em justificativo, os entrevistados afirmaram que os noticiários se tornam repetitivos e entediantes e que o fato de a maior parte deles serem negativos, deixando-os ansiosos e impotentes. Países como Brasil, Espanha, Alemanha e França foram os que apresentaram uma maior rejeição às notícias em comparação aos demais. Outro problema identificado na pesquisa foi o incômodo dos entrevistados com a quantidade de notícias que circulam e que isso os deixam sobrecarregados. No Brasil, também houve alta dessas reclamações. Uma pesquisa realizada em 2024 apontou que 46% das pessoas se sentiam esgotadas pelo volume de notícias. Outra má notícia para os veículos de mídia é a perda de relevância das redes sociais como fonte de notícia. Apenas 22% dos entrevistados disseram usar sites ou aplicativos de veículo de mídia para acessar as notícias online. O Ministério da Educação registrou mais de 5 milhões de inscritos para a edição do Enem 2024. A quantidade deste ano superou as edições anteriores, mas o número ainda poderá aumentar, porque o prazo para os gaúchos fazerem inscrição foi prorrogado para a próxima sexta-feira. O total de confirmados será divulgado após a compensação de todos os pagamentos. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, alterou o código-fonte da urna eletrônica por sugestão da Controladoria Geral da União. A mudança aconteceu após uma equipe da CGU, formada por 3 desenvolvedores, recomendar a alteração para aumentar ainda mais a segurança do mecanismo. O processo começou no ano passado e as urnas deverão ser testadas mais uma vez para o uso nas eleições municipais deste ano. Com a mudança de última hora da ministra austríaca, os países que integram a União Europeia conseguiram aprovar hoje uma regulamentação sobre a reestruturação ambiental. Essa é a primeira lei verde a ser aprovada desde as eleições para o Parlamento Europeu neste mês. No último minuto, a ministra austríaca do Meio Ambiente apoiou a lei durante uma reunião de ministros em Luxemburgo e quase de maneira imediata foi desautorizada pelo chefe de governo do país. É um claro sinal de que a proteção ao meio ambiente e à natureza é importante para o nosso futuro, para a existência de todos, para a agricultura e silvicultura. Isso é também um sinal de uma melhor proteção para a nossa população no caso de uma enchente, por exemplo. Precisamos da renaturalização dos rios, das fazendas, para nos proteger melhor contra as enchentes. A chamada Lei de Restauração da Natureza é uma parte fundamental do ambicioso Pacto Verde da União Europeia, que já tinha sido aprovado pelo Parlamento depois de discussões intensas devido ao impacto para a agricultura. Um relatório divulgado hoje pela ONU revelou que o mundo está caminhando a passos lentos em vários setores para melhorar a vida de toda a humanidade. Não faltam exemplos de coisas atrasadas. O relatório das Organizações das Nações Unidas constatou que o mundo está longe de atingir a maioria das metas de desenvolvimento sustentável acordadas em 2015, como o combate à pobreza e à fome. O documento classifica o desempenho de seus 193 Estados-membros na implementação de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também inclui a melhoria do acesso à educação e à saúde, o fortalecimento de energia limpa
e a proteção da biodiversidade. Nenhum dos 17 objetivos está em vias de ser cumprido até 2030, com a maioria das metas mostrando progresso limitado. A Finlândia, Suécia e Dinamarca estão no topo da lista. A China teve um progresso melhor do que a média, mas os países mais pobres do mundo ficaram ainda mais para trás. O relatório também avaliou os países quanto à sua disposição de cooperar globalmente por meio das instituições da ONU. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu dissolveu o gabinete de guerra criado com 6 integrantes para o conflito contra o grupo Hamas. Ele ficou descontente com uma decisão tomada pelos militares. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu dissolveu o gabinete de guerra criado em 11 de outubro de 2023, após a ofensiva militar contra o Hamas na faixa de Gaza. A dissolução ocorre uma semana depois de o líder da Unidade Nacional, Benny Gantz, e o seu parceiro Gadi Eisenkot terem abandonado o gabinete de guerra devido às divergências com Netanyahu. Algumas das questões tratadas pelo gabinete de guerra passarão a ser discutidas pelo Gabinete de Segurança, mas as decisões mais sensíveis serão tomadas por um conselho mais restrito. Este fórum deverá incluir os ministros da Defesa, dos Assuntos Estratégicos, o chefe do Conselho de Segurança Nacional e o líder do partido Sas, Aryeh Deri. A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo extremista palestino em território israelense em 7 de outubro. Netanyahu foi pressionado por exigências dos parceiros nacionalistas religiosos da sua coligação. A faixa de Gaza é um território estreito com 41 quilômetros de comprimento e, em média, 9 quilômetros de largura, que abriga diferentes comunidades palestinas. O exército de Israel afirmou nesta segunda-feira ter desmobilizado cerca de metade das forças de combate do grupo terrorista Hamas em Rafah, no sul da faixa de Gaza, lugar que foi por meses considerado o último refúgio para cerca de 1 milhão de habitantes palestinos. Segundo os militares, ao menos 550 atiradores da facção foram, sem contar aqueles que estavam escondidos em edifícios e túneis, atingidos por bombardeios. Em um relatório anual acendeu um alerta. Os vídeos curtos passaram a ser a principal fonte de informação dos jovens. 2/3 dos entrevistados em todo o mundo assistem a pelo menos um vídeo curto sobre um tema informativo toda semana. Vídeos curtos veiculados nas redes sociais são a principal fonte de informação dos jovens à frente da imprensa tradicional. O alerta é do relatório do Instituto Reuters para o estudo do jornalismo, vinculado à Universidade de Oxford. O texto afirma que os vídeos estão se tornando uma importante fonte de informação online, especialmente entre os mais jovens. E acrescenta que em certas áreas da Ásia, América Latina e África, as redes sociais são, de longe, a porta de entrada mais importante para as notícias. O relatório é baseado em pesquisas online realizadas pela empresa YouGov, entre 95 mil pessoas em 47 países. Destaca-se o caso do Peru, onde 30% dos entrevistados afirmaram que o TikTok é a sua principal fonte de informação, contra 2% na Dinamarca. Seguindo a tendência dos últimos anos, o estudo mostra que 2/3 dos entrevistados em todo o mundo assistem a pelo menos um vídeo curto sobre um tema informativo toda semana. O grande problema para a imprensa tradicional é que quase 72% deste consumo de vídeo ocorre em plataformas e redes sociais, em comparação com apenas 22% nos seus sites originais, o que levanta questões sobre a sua capacidade de gerar lucro. No Facebook e no X, antigo Twitter, cujas audiências envelheceram, a mídia tradicional continua dominante, embora estas redes tendam a dar cada vez menos espaço à informação. Mas no TikTok, Instagram, Snapchat e YouTube de público mais jovem, a busca por informação é feita mais por meio de criadores de conteúdo e influenciadores do que por veículos tradicionais e jornalistas. E veja a seguir, presidente do Palmeiras, Leila Pereira, diz que para ela jogador Dudu está vendido para o Cruzeiro, mas ele quer desistir do negócio. E veja também,
Hoje foi dia de testes no Rio Sena para a cerimônia da Olimpíada de Paris, marcada para o dia 26 de julho. O número de tubarões disparou em um aquário marinho que fica no litoral norte de São Paulo. O resultado passou a movimentar aos poucos o turismo de mergulho na região. Estamos falando do arquipélago de Alcatrazes, localizado a 35 quilômetros da costa do litoral norte paulista, ali entre São Sebastião e Ilhabela. Uma unidade de conservação federal administrada pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Foram os pesquisadores do órgão que começaram a registrar a presença diária de tubarões no arquipélago, especialmente das espécies galha preta e tubarão-martelo, que podem chegar a 4 metros de comprimento quando adultos. Mas os que estão sendo avistados por lá são menores. Por isso, segundo os especialistas, ainda estão na fase juvenil. O refúgio de vida silvestre do arquipélago de Alcatrazes tem 67 mil hectares. É a segunda maior unidade de conservação marinha do país. Por lá, mais de 1.300 espécies de flora e fauna já foram catalogadas e 259 espécies de peixes estão protegidas. Para o Instituto Chico Mendes, o aparecimento de cardumes de espécies de tubarões no santuário indica a eficiência na proteção dos ambientes marinhos da região. Pesquisadores responsáveis por um estudo publicado no começo deste ano pelo Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo também atribuem esse resultado à expansão e fortalecimento dessa área de proteção, além das características geográficas da localidade, que tem águas ricas em nutrientes. Durante esse estudo, realizado entre 2022 e 2023, mergulhadores registraram a presença de 7 espécies de tubarões no arquipélago, entre elas 6 que são classificadas como ameaçadas de extinção. Daí a importância desse trabalho de proteção e reprodução das espécies, feito pelo Instituto Chico Mendes, que informa que somente daqui uma década será possível afirmar se houve mesmo esse crescimento populacional de tubarões em Alcatrazes ou não, que é quando será possível saber se os jovens vistos agora conseguiram se desenvolver até a fase adulta. E o cachorro Kevin entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o cachorro mais alto do mundo, com quase 1 metro de altura. O cão de raça alemã chama a atenção por onde passa. Medindo 97 centímetros de altura, o cachorro Kevin foi considerado como o mais alto do mundo pelo Guinness Book nesta semana. A medição é feita pela distância das patas da frente ao topo da cabeça. O dog alemão vive no estado de Iowa, nos Estados Unidos, com seus tutores Tracy e Roger Wolf, os filhos do casal Alexander e Ava, de 10 e 12 anos, mais 3 cachorros e gatos e alguns bodes, galinhas e cavalos na propriedade. O cachorro passa seus dias apenas passeando pelas ruas com seus tutores. Os donos garantem que, apesar do tamanho, é um cão ao estilo gigante e gentil, e que também é medroso. O nome Kevin foi dado em homenagem ao protagonista do filme Esqueceram de Mim, sucesso dos anos 1990. O dog conquistou o título após a morte de Zeus, cão da mesma raça que media 1,94 m, 7 centímetros a mais. Zeus morreu em setembro do ano passado, aos 3 anos de idade, vítima de um câncer ósseo. Ele completaria 4 anos em novembro do ano passado. Tênis de mesa e ping-pong são parecidos, mas existem muitas diferenças entre os dois. A principal é que ping-pong é mais um hobby, uma atividade recreativa, e tênis de mesa é um esporte. Tem gente que acredita que porque a pessoa está ali jogando uma bolinha com uma raquete pequena, não tem benefício, mas tem muitos. Uma pergunta que não quer calar: tênis de mesa ou ping-pong? É ping-pong e tênis de mesa. Para mim é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de recreativo, ping-pong, e quando se fala de alto rendimento, tênis de mesa. Então tá, esporte democrático desde o nome, mas não só nisso. Tênis de mesa é muito democrático, né? Então, para todas as idades. A gente tem crianças aqui que treinam com a gente com 6 anos de idade e os nossos idosos, né? Nossa equipe de idosos que tem
nos idosos com 60, 70 anos que praticam e juntos, né? Então, assim, a gente não divide por naipe, né, nem por idade. Então, eles treinam juntos, é um esporte bem democrático, dos 6 aos 90 anos. E um dos principais pontos da prática do tênis de mesa está nos benefícios que vão muito além da preparação física. Agilidade, coordenação motora, cardiorrespiratório, vários, né? Até existem pesquisas hoje que falam sobre o mal de Parkinson, né? Doenças de Parkinson, que o tênis de mesa auxilia, né? Na prevenção. E isso se percebe na prática literalmente. O Heitor comenta sobre como o esporte muda vidas. Então isso gera disciplina e essa dor desse momento gera, principalmente um adolescente, uma criança, um desenvolvimento, um amadurecimento muito rápido. Isso é bom para toda a sociedade no geral e não só no esporte, como um atleta. Às vezes você tem uma pessoa que tem esse desenvolvimento, que tem essa desenvoltura, pode, por exemplo, ajudar a sociedade. E se todo mundo pode, afinal, a Gabriela é craque e ela ama o esporte. Esse esporte é muito legal, tem várias coisas para fazer, treinar. E você vai ser uma grande campeã? Sim. E ela também fala dos benefícios do tênis de mesa para a vida. É melhor na concentração e na força de ataque. Para lá e para cá, movimento que move a bolinha, o corpo e a mente. Bora experimentar? A novela entre Dudu, o Palmeiras e o Cruzeiro parece ter chegado ao fim. O atacante confirmou que vai continuar em São Paulo, sem contar que o time mineiro decidiu retirar a proposta, com direito a dar uma alfinetada no jogador. A polêmica começou no último sábado, quando o Cruzeiro surpreendeu ao anunciar que Dudu era o novo reforço do clube. Faltava apenas ele fazer exames médicos, assinar contrato e vestir a camisa da Raposa. Mas não deu nada certo. Durante todo o fim de semana, surgiram vários tipos de versões. Que foi ele quem procurou emprego novo para deixar o Palmeiras, que o técnico Abel Ferreira e ele não se entendem muito bem e até que o salário no novo clube seria maior do que no Palmeiras. Tudo isso depois de Dudu ficar afastado 11 meses, tratando uma grave lesão no joelho. Depois de tudo isso, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, resolveu acabar com a confusão. Disse que por ela, Dudu estava vendido para o Cruzeiro e que gostaria que o jogador não voltasse atrás e cumprisse com a palavra. A declaração dela foi enaltecida e a torcida passou a criticar o jogador nas redes sociais. Do lado de lá, a proposta foi retirada. A direção do Cruzeiro desistiu de pagar 22 milhões de reais pelo passe do jogador, além de um salário de 2 milhões por mês, sob a alegação de que o time gosta de jogadores leais. Depois de tudo isso, foi a vez de Dudu dizer que não quer deixar o Palmeiras. Não é a hora de sair. E hoje foi dia dos últimos testes para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, marcados para o dia 26 de julho. Os barcos participaram do ensaio realizado nas águas do Rio Sena. Ensaios importantes no Sena. Cerca de 50 barcos que devem participar da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris tomaram as águas do rio que corta a capital francesa em um ensaio em escala real da cerimônia de 26 de julho. O objetivo aqui é a segunda vez que estamos no Rio, estivemos há 6 meses, é ter a segunda metade da frota, que vai transportar atletas em 26 de julho, e queremos fazer o mesmo exercício que da primeira vez, a habilidade de navegar em linha, um atrás do outro, e acima de tudo com a sincronização precisa. A abertura no Sena é uma operação complexa que requer toda uma atenção especial e tem gerado tensão entre autoridades. A primavera na capital francesa, com grandes chuvas nos últimos meses, provocou o adiamento de vários ensaios, mas as tréguas recentes possibilitaram os testes nesta segunda. Em maio, a Associação Surfrider, que realizou análises próprias, concluiu que as taxas da bactéria E. coli continuavam acima das normas exigidas pela Federação Internacional de Natação. O triatlo também vai ser realizado no emblemático Rio Parisiense. Instituições públicas investiram o equivalente a quase 8 bilhões de reais para que a população possa tomar banho no Rio Sena em 2025. A Fundação da Graça de Minas Gerais entregou os primeiros diplomas para os alunos que entraram nos cursos profissionalizantes abertos logo depois da pandemia.
já estão trabalhando, alguns ainda não, mas desenvolveram o talento para novas empreitadas. A formatura das primeiras turmas de 2023 da Fundação Graça de Deus de Minas Gerais foi realizada no Teatro Municipal de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os alunos do curso de música apresentaram seus talentos musicais desenvolvidos durante as aulas. Os formandos do curso de informática, violão, inclusão digital e manicure comemoraram com muita festa e animação. Onde a igreja está, ela promove transformações de vidas. E a transformação de vida também vem por esse trabalho social que a igreja implanta. Através da Fungraça, a gente vai alcançando as comunidades, vai abençoando as pessoas dessa forma, oferecendo os cursos gratuitamente, e isso faz uma diferença. Dá a elas a oportunidade que talvez elas não tivessem, e que privilégio é para nós, como igreja, poder de alguma forma estender a mão mostrando para elas que o Senhor Deus se importa com elas, né? Pais e alunos elogiam as ações da Fungraça para beneficiar a população mineira com os cursos profissionalizantes gratuitos da região de Santa Luzia. Achei muito bom aprender música, tocar no violão, depois tocar na igreja. Foi muito importante para mim e eu queria agradecer. Eu achei muito útil porque várias pessoas que não têm condições de pagar curso e quer desenvolver mais. Eu achei muito interessante, que eu sempre gostei do instrumento violão, eu sempre achei muito interessante as notas e sempre foi um sonho meu desde pequeno fazer. Ajudou muito por causa da pandemia, eles estavam muito devagar na escola, né? E eles teve um avanço muito grande. E os outros que estavam tudo à toa em casa, tá fazendo violão, informática, então é um incentivo a mais para eles para o futuro. Kelly Cristina já está trabalhando após concluir o curso de manicure. Eu já fazia alguns pequenos trabalhos, né, como esmaltação e decoração. A cutilagem, essas coisas, eu não sabia. A partir do curso que eu fiz, hoje eu já tenho meu trabalho, né, tenho meu espaço, tenho minhas clientes também, já tenho em torno de, em base, um salário ou um pouquinho mais. Ana Maria vê chances de ser inclusa no mercado de trabalho após concluir o curso gratuito de digitação. O mercado hoje em dia exige, né, a atualização da informática e a digital para a gente é muito bom aprender. Não importa a idade, a fundação foi um projeto social importante na vida de todos nós ali, porque hoje em dia para você disponibilizar para pagar um curso, né, sai muito caro, então foi uma ajuda muito grande para a gente ali, esse projeto, né, muito importante. E nós tivemos a alegria de acompanhar o crescimento desses alunos. Nós temos na Fundação, além dos cursos, as provas que eles fazem para garantir que eles consigam chegar até o final com excelência. E chegaram. Eles conseguiram, fizeram as provas, estão capacitados até mesmo para o mercado de trabalho. Os nossos alunos de violão também chegaram sem saber tocar nada. E hoje terminaram o curso de violão, mas também já querem fazer teclado ou bateria, que é o curso que nós já estamos colocando agora para ampliar as oportunidades. A Fungraça pretende dobrar o número de alunos a serem formados até o final de 2024. Com a abertura de novos cursos e novas turmas. A Fungraça tem a capacidade de fazer um trabalho muito maior do que está sendo feito, né? E esse ano agora é ano de expansão, então também nos anos futuros se pensa em expandir ainda mais, né? Chegando a cada uma das regiões aqui de Belo Horizonte e regiões, no caso vizinhas, né? A região metropolitana, levando esse trabalho que eu acho que as necessidades são muitas e quanto mais pudermos expandir, será melhor. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite, fique na paz.